Bom dia, amados, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Já começamos nosso EBD, louvando. Hoje, domingo de Páscoa, aleluia, louve ao Senhor aí na sua casa, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Boas-vindas a todos que estão conosco nesse domingo, né? Sabemos que ele é um pouquinho corrido, mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje um domingo especial. Nós não poderíamos deixar também, como Escola Dominical, estar louvando ao Senhor Jesus, estarmos aí interagindo com as crianças, com outros departamentos. E nossa introdução aqui hoje ela vai ser diferente. Ela tem a participação do Infanto Juvenil. Eu quero agradecer muito a Paloma, né? Louvamos a Deus por esse departamento. Ontem, aquela belíssima programação com as crianças. Que Deus abençoe. Então, nesse momento, nós vamos estar com a apresentação do Infanto Juvenil, que fez com muito carinho para a escola dominical. Então, vamos prestigiar as nossas crianças. E como pais, devemos sempre lembrar que mesmo em tempo principalmente nesse tempo de pandemia, ore, faça um culto com o seu filho, incentive a participação do seu filho nas programações do Infanto Juvenil. Amém? Então vamos agora para a apresentação das crianças. Irmãos, que saudades, não é verdade? Mas em breve estaremos todos juntos. Muito obrigada a Paloma que atendeu ao nosso pedido. Deus abençoe a Paloma e a sua equipe, porque não trabalhamos sozinhos, nenhum líder trabalha sozinho. Precisa dessa equipe. Deus abençoe os irmãos envolvidos nessa obra tão preciosa que são as nossas crianças. Irmãos, a nossa meditação inicial, a qual nós realizamos, né, todos os domingos, ela também vai ser em forma de apresentação. Aí é um jogral, uma apresentação realizada aí pela Escola Bíblica Dominical. Eu já quero também agradecer muito a todos que atenderam o nosso convite, que enviaram o vídeo aí para o meu Zap. Muito obrigada por essa disposição e por esse amor, essas estratégias
temos que ter nesse tempo de pandemia e que nós precisamos dos irmãos. Muito obrigada a todos que atenderam ao nosso convite. E antes de passar nessa apresentação, que vai ser a nossa mensagem inicial, gostaria de estar lendo apenas 2 versículos, qual está aí baseado a nossa apresentação da Escola Bíblica Dominical. Abra sua Bíblia, vamos ler em João 11, apenas 2 versículos para assistirmos à apresentação. João 11, 25 e 26. Versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Assim diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, cremos no Deus ressurreto, que venceu a morte. Amém. Vamos então para a nossa apresentação, para a nossa mensagem da Escola Bíblica Dominical para o seu coração nessa manhã. Amém. Atenção, atenção. Temos uma notícia muito importante para contar. Jesus vivo está. Ele não está morto. Numa cruz foi colocado e veio a morrer. Pegaram o seu corpo e levaram para o sepulcro. Mas ao 3º dia, algo aconteceu. Ele ressuscitou. Sim, Jesus Cristo vivo está. No sábado, bem cedinho, as mulheres foram procurá-lo. Elas estavam muito tristes, levando flores para o sepulcro. Mas ao chegar lá, o sepulcro estava vazio. Jesus não estava lá, porque ele havia ressuscitado. Jesus vivo está. Elas saíram sem saber o que aconteceu. Jesus então a elas apareceu. Elas muito alegres ficaram ao ver Jesus e então depressa correram anunciar aos outros que Jesus vivo está. O sepulcro está vazio. Os discípulos, ao ouvirem tal notícia, não puderam acreditar. Então, também foram ao sepulcro. Mas, ao chegarem lá, também notaram que Jesus não estava mais naquele lugar, porque ele não está morto. Jesus Cristo vivo está. Então algo maravilhoso aconteceu. Jesus finalmente se encontrou com os seus discípulos. As marcas nas mãos mostravam que realmente era ele. Só então os seus discípulos perceberam que ele estava vivo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus Cristo vivo está. Também temos a mesma mensagem. Jesus Cristo vivo está. Ele foi para o céu, mas um dia voltará, para buscar aqueles que são dele, porque Jesus Cristo vivo está. Em João 11, versículos 25 e 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cristo não somente ergue os mortos para a vida, ele é a ressurreição. Toda pessoa cuja vida está ligada a Cristo se levantará da sepultura como consequência dessa realidade. Você já refletiu acerca do milagre da ressurreição? O Senhor tem poder absoluto sobre a morte. Ele tem poder sobre a sua vida. O Senhor vai trazer vida e ressurreição hoje. Onde há um sepulcro, vai haver ressurreição. Deus vai dar vida àquilo que está morto em sua vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre
suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Amém, irmãos? Aleluia! Dá uma salva de palmas aí. Que saudade de dar uma salva de palmas para Jesus, a Ele. Toda a honra, toda a glória. É a verdade que precisamos anunciar, falada, escrita, pelo zap, pelo e-mail. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, entregando essa manhã de domingo, agradecendo a Deus por essa vitória, por essa salvação, pelo seu sangue derramado por mim, por você. E vamos passar a palavra para o nosso pastor. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Jesus foi o Cordeiro que venceu a morte. Seu sangue nos limpa, Pai. Seu sangue nos lava. Ele nos purifica de todo pecado. Louvado seja o teu nome. Jesus, somente a ti. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos, Pai. Aleluia, Jesus. Que possamos tomar posse dessa gloriosa verdade. Jesus ressuscitou. Ressuscita em nossos corações a cada dia. Nos quebranta. Mostra, Pai, nossos pecados. Que possamos a cada dia nos convertermos, nos voltarmos a Ti, Jesus. Que nossa escola bíblica dominical, que excede agronomia, possa ter um coração ardente por comunhão e intimidade com Jesus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração hoje. Que haja quebrantamento, que haja liberação de perdão, restauração de famílias, que todo cativeiro caia por terra nesse domingo de ressurreição. Ressuscita, Pai. Entra com o teu Espírito Santo e nos convence daquilo que não nos permite ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E Deus, nesse manhã,
que comemoramos o Cristo ressurreto, nós queremos colocar, como nos chegou aqui, o pedido do Sebastião em suas mãos, que é filho da nossa irmãzinha Ivanilde, Senhor. Tua serva, fiel na tua casa, a qual nós amamos, Senhor. Seu filho, Sebastião, está internado com Covid. Pai, o Sebastião está com o seu emocional abalado a tal ponto, Jesus, que está prejudicando o seu tratamento. E nesse momento eu coloco a vida do Sebastião em suas mãos. Que o Cristo ressurreto dê a paz que excede todo conhecimento. Visita aquele leito, eu não sei onde ele está, mas visita aquele leito. E que o Sebastião sinta a tua paz, que ele tenha restauração do seu emocional, que a Covid, Senhor, possa estar sendo curada, em nome de Jesus. Visita o teu servo, esteja com a sua mãezinha, Pai. Mulher de Deus, Jesus, conforte o coração da Ivanilde, que ela sinta nesse momento a tua presença. E junto com o Samuel, com o Sebastião, nós queremos te colocar, Senhor, a vida de todos que estão no leito de dor, seja com a Covid, Pai, ou com qualquer outra doença, os pedidos do nosso grupo de oração. Te agradecemos porque tivemos tantas vitórias, tantos agradecimentos, porque é esse Deus vivo e poderoso que nós servimos na nossa igreja. Tem cura, Jesus, tu tem visitado os enfermos, tu tem curado Covid, tu tem restaurado vida espiritualmente, fisicamente. Nós te louvamos o teu nome por isso. E visita, Pai, o Sebastião e todos os demais que estão num leito de dor. Os corações enlutados, Pai, chorosos nesse domingo. Ressuscita, Pai, a alegria, o vigor. Não deixe que o inimigo entre nessas brechas de tristeza. Nós repreendemos toda a intenção do inimigo sobre nossas vidas nesse tempo. Que possamos ter a nossa fé no nosso Jesus, que venceu a morte e vivo está. Louvamos e engrandecemos o seu nome e colocamos essa manhã de EBD nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Nós desejamos uma ótima Páscoa para todos e nós daremos continuidade, então, ao nosso estudo sobre saindo do cativeiro espiritual. A Bíblia fala que quando Jesus subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Na carta aos Efésios, Paulo ressalta essa linda verdade. Então, nós daremos continuidade ao nosso estudo. Vou compartilhar aqui a tela. E, então, eu quero mais uma vez pedir a sua interação, né, para que juntos nós possamos estar crescendo aí na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Bem, nós vamos falar ainda sobre como sair, como identificar um cativeiro espiritual. Temos estudado nessas últimas semanas que cativeiro é lugar de grande angústia, medo, desesperança, e parece que não há saída. Então, se há um sentimento hoje espiritual imposto, né, que pode ser também definido como opressão, e você se sente, então, preso, presa, sem esperança, angústia, medo, isso, então, pode identificar um cativeiro na sua vida e que você precisa, então, entender também que há saída para isso. Mas o sentimento que se tem é que não há saída. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que é só levado para o cativeiro caso haja motivo, né? O indivíduo é preso pois cometeu uma infração ou quebrou um princípio. Provérbios 26:2 vai dizer, né, de que a maldição sem causa não se cumpre. Então, há um cativeiro espiritual, inclusive na vida daquelas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, por brecha. Efésios 4:25 vai dizer também, não deis lugar ao diabo, né? E aí ele vai colocar uma listagem, tanto antes como depois, deixar a mentira de lado, né? Não se envolver com coisas que não te pertencem.
né, a questão da amargura, da falta do perdão, da gritaria, palavra torpe, tudo isso são brechas que podem levar alguém ao cativeiro espiritual. Aprendemos também que no cativeiro espiritual existe monitoramento, ou seja, guardas, demônios que vigiam, né, o local, seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue naquele estado de prisão. Também aprendemos que quem está em cativeiro espiritual tem pelo menos uma área da sua vida aprisionada, né? E isso aqui é importante para que você possa fazer uma reflexão. Tendência, quando nós estamos estudando sobre isso, é de nós estarmos refletindo sobre as pessoas que estão à nossa volta, né, que nós identificamos facilmente problemas. Mas a intenção do estudo é para que também nós possamos fazer uma reflexão pessoal, né? E aí, nessa reflexão, deve-se levar em consideração se há algum tipo de pensamento, sentimento, vontade, vício ou pecados que na sua vida são verdadeiras ataduras, né? Então, não é uma queda acidental, é uma prática que você não consegue se livrar, né? Às vezes de anos. E aí, então, isso traz para nós a possibilidade da identificação de um cativeiro espiritual na nossa vida. Precisamos levar em consideração de que o apóstolo Paulo ele coloca a possibilidade de crentes estarem em cativeiro. É por isso que ele escreve ali em Efésios, no capítulo 4, a respeito da necessidade de nós, crentes, não darmos licença, não concedermos licença ao diabo, né? E a gente, então, percebe de que ele vai alistar ali algumas brechas que podem ser dadas, inclusive, por crentes, né? Ele vai falar sobre a questão da mentira, ele vai falar sobre a questão da ira, ele vai falar sobre a questão do furto, da corrupção, ele vai falar sobre palavras torpes, palavrões, ele vai falar também sobre amargura, sobre explosão de raiva, gritarias, fofocas, né? Enfim, essas características abrem portas para que a maldição possa ser estabelecida na vida de um crente, que ele também define como cativeiro. Uma coisa interessante é que nós podemos classificar, então, as consequências desses cativeiros, né? E que também acabam fazendo com que as pessoas fiquem aprisionadas. O primeiro é o cativeiro por um espírito de enfermidade, né? Já falamos um pouco sobre isso em algumas aulas passadas, mas eu quero ressaltar aqui novamente. Lucas 13:11 vai dizer: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, né? O texto é claro de dizer que a causa da enfermidade daquela mulher era um espírito de enfermidade. Uma coisa que passa desapercebido para nós é a distinção que Jesus faz, né, entre enfermidade e doença. E até mesmo nas nossas versões nós podemos perceber isso. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 23, vai dizer: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, né? No original grego, a palavra doença tem a ver com a questão patológica, né? Como uma fragilidade do nosso organismo, né? E enfermidade, a palavra é asteneia, né? Que fala sobre fraqueza. E aí essa fraqueza ela é ampla, né? Ela pode ser identificada como uma doença psicossomática, mas ela também é identificada como um problema psicológico, neurológico e principalmente espiritual,
né? E Jesus vai dizer, então, que a causa da enfermidade daquela mulher, né, não era uma causa de uma deficiência física, era uma ação de um espírito maligno. E aí você precisa levar em consideração o fato de que aquela mulher, então, era uma mulher que estava num contexto religioso. Ela estava onde Jesus estava ministrando, numa sinagoga, que era a referência espiritual de alguém que queria conhecer a Deus de uma forma mais profunda. E Jesus também vai mostrar para nós mais uma característica aqui do cativeiro, que vai dizer que aquilo perdurava na vida dela há 18 anos. Né? Há 18 anos, então muito tempo. E Jesus também vai enfatizar de que ela não conseguia sair daquela situação sozinha, né? Então a gente precisa levar em consideração essas avaliações aqui para que nós possamos identificar um cativeiro espiritual de enfermidade ou na nossa vida ou na vida das pessoas que estão próximas a nós, né? E lembrar dessa distinção que Jesus faz entre doenças e enfermidades, né? Doenças na Bíblia significa patologias orgânicas naturais, né? Deficiências lá do nosso sistema imunológico, entre outras coisas. Enfermidade seria, de uma forma geral, debilidades, prostrações, carência de força. E nós encontramos, então, muitas pessoas que, mesmo frequentando igrejas há muito tempo, né, essas características são características que perduram na vida delas. Então, não é necessariamente um momento, né? Todos nós ficamos cansados, né? Todos nós temos alguns momentos de tristeza, mas quando isso perdura muito tempo, né? Lembra lá do caso da mulher enferma, que Jesus vai dizer que aquele espírito de enfermidade perdurava na vida dela por 18 anos, né? E aquela mulher não conseguia sair daquela situação. Então, nós devemos estar levando em consideração a prostração, a carência, né? A impossibilidade da reação, e aí se isso demora muito tempo e a pessoa, então, tem a consciência, ou fica claro que ela não consegue sair daquela situação sozinha, provavelmente tem um espírito de enfermidade que está agindo naquela situação, né? E tem crentes, então, que não estão doentes fisicamente, mas eles estão com um espírito de enfermidade, porque eles são marcados por serem débeis, por serem prostrados, por estarem sempre carecendo de força e não conseguem, então, reagir e sair daquela situação, né? Aí, por isso que nós encontramos um outro texto que mostra para nós essa característica de você não conseguir sair e a situação vai ficando de mal a pior. Quando diz certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e que ninguém podia curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, Lucas 8, 43. Né? Então, nós temos aqui algumas características que indicam cativeiro espiritual imposto por um espírito de enfermidade, né? Milene, alguma consideração, alguma palavra até aqui ou não? Não, pastor, ainda não. Ok. Também, né, dentro das classificações de cativeiros espirituais, nós temos o cativeiro por causa da rebeldia, né? E isso também é bem comum no contexto religioso, né? Esse texto aqui de 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 24 ao 26, mostra isso. Sempre lembrando, né, de que o apóstolo Paulo trata desse assunto e o público dele entende isso perfeitamente como algo que poderia acontecer, inclusive com pessoas crentes, né? No texto que nós refletimos antes, lá em Efésios, no capítulo 4, nós encontramos, né, a recomendação de não se dar lugar ao diabo, né? Porque o apóstolo Paulo fala isso
porque ele abre a possibilidade de que mesmo a gente sendo crente, mas não cuidando dessa questão de ter uma vida autêntica, né, de ter explosões de sentimentos a todo momento, como marca registrada da nossa vida, né, de estarmos envolvidos com questão de corrupção e furto, né, com uma questão de amargura, gritaria, né, fofoca, blasfêmia, e ele vai colocar isso tudo como possibilidade de acontecer com pessoas que frequentam igrejas, né? E agora, então, dentro dessa outra classificação, ele também está escrevendo a Timóteo, né? E aí Timóteo está recebendo essa palavra, né? E vai dizer, então, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, ele está escrevendo aqui para um pastor, né, que deveria ter uma postura com a membresia de forma correta, mas o apóstolo Paulo está dizendo que o pastor ele teria que lidar com alguns membros que estão presos em laços do diabo, né? Eles estão cativos pelo diabo para cumprirem a vontade do diabo, né? E ele está falando isso, então, num contexto aqui, não é do relacionamento do pastor com pessoas que não fazem parte da membresia da igreja. Ele está falando aqui, com o pastor, com pessoas que fazem parte da membresia da igreja, né? E aqui, ó, né, no verso 26, quando fala sobre o retorno à sensatez, né, que eles precisam ser livres dos laços do diabo, porque eles estão presos para cumprirem a vontade do diabo. Então, a causa seria, então, a rebeldia, né? E a Bíblia está repleta de textos que abominam esse ato maligno, né? A rebeldia traz profundos prejuízos ao rebelde, né? Ao insubmisso. Então, isso não significa dizer que o membro tem que ser uma vaca de presépio, que tem que concordar com tudo que a liderança fala de olhos cegos, né? Mas tem que levar em consideração a questão de que, na reflexão, se aquilo que está sendo proposto contraria algum princípio bíblico, né? Talvez até haja uma percepção pelo membro, né, de que haveria um outro caminho para se realizar isso, mas não é isso que está se falando aqui. Está falando de insubmissão, está falando aqui de oposição declarada. E aí a Bíblia vai dizer que a consequência disso é de que o pecado de rebelião é classificado como pecado de feitiçaria, né? Obstinação é como idolatria, né? Cultos aos ídolos do lar. E aí, então, isso foi até falado, né, para Saul, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas reis. Então, a rebelião, né, vai fazer com que a pessoa seja rejeitada ministerialmente por Deus, e seria uma das causas, então, na vida de muita gente, do ministério, então, não avançar, né? Mas muitas vezes a pessoa não consegue sair daquela situação porque existe um sentimento de insatisfação, uma resistência à liderança, né? E aí, então, essa pessoa fica muito marcada e o ministério, mesmo tendo muito potencial, não avança, né? E coloca uma questão assim de que isso é uma situação que o Senhor considera abominação, né? Não vos voltareis para os necromantes, nem para os divinhos, não os procureis para seres contaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Esse versículo de Levítico 19:31 é colocado só para que você possa ter a dimensão, né? Porque rebelião está no mesmo nível, então, desses pecados aqui de consulta aos mortos, né? E aí, então, nós podemos perceber o quanto é sério aos olhos do Senhor.
Eu vi piscando aí, Milene, tem alguma Isso, consideração? tem sim. A pergunta é a seguinte: em algumas igrejas, algumas coisas são permitidas e outras não. Questões doutrinárias, né? Como cortar o cabelo, usar calça. Tá? Se a pessoa faz o que não é permitido pela igreja, mesmo que a Bíblia não condene aquele ato, também é rebeldia e dá lugar a cativeiro? Então, olha só, a gente precisa entender que quando nós nos filiamos a uma igreja, existe, então, uns princípios que são colocados. Por isso que se tem classe de integração, discipulado, essa coisa toda. Então, se você está filiado a uma igreja, aquela igreja tem determinado tipo de doutrina, então você, sendo membro da igreja, deve se submeter àqueles princípios de doutrina, né? Porque o problema não é a doutrina, o problema é quebrar o princípio, né? Então, quando você foi para lá, então você já sabia de que havia aquele conjunto de doutrinas. Então, você deve estar submisso àquele conjunto de doutrina. Se você não estiver submisso, você está quebrando um princípio. Não significa dizer que é errado ou que é certo. Então, se você não se adapta a um determinado lugar por determinado conjunto de doutrina, é sábio de você ir, então, para um outro lugar onde você se identifique, para que você não possa causar mal-estar e não possa estar quebrando o princípio da submissão, não em relação à prática, mas em relação à resistência àquilo que a liderança está dizendo, né? Ninguém é obrigado a ficar num determinado lugar que ela não se sinta completamente à vontade, né? Entendendo que tem algumas coisas ali, porque em todos os lugares vai ter alguns costumes de que não necessariamente se caracteriza em pecado, o nome já diz, é costume, né? Então, com várias opções de igreja hoje, nós podemos alcançar um estágio de estarmos num lugar onde nós não estaremos batendo de frente, né? Porque o problema é a quebra do princípio, não somente a questão se aquilo ali perdura ou não. Se for absurdo, né, a Bíblia fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, mas isso é quando se quebra um princípio bíblico de uma forma clara. Então, não se encaixa nessa questão de cortar cabelo, usar calça comprida ou não usar. Isso são os costumes de que, biblicamente falando, não existe, né, lendo a Bíblia de uma forma coerente, proibição para isso. Mas se aquilo ali é uma forma de identificação daquele grupo, então nós respeitamos, né? E se a gente então entende que não precisamos viver naquele nível, Deus não exige isso de nós, devemos procurar um outro grupo onde essas regras não são impostas. Beleza. Pode seguir, pastor. Então, porque a Bíblia vai falar, aqui está falando na questão de resistência. Aqui está falando na questão da pessoa ter uma predisposição para o debate, né? De fazer, então, com que haja sempre confusão. É uma oposição à pessoa da liderança, né? É uma oposição, uma resistência. E isso é muito comum na Bíblia, e a Bíblia chama esse pecado de abominável, né? E aí, então, essas ações aqui também são ações coordenadas para tumultuar o ambiente de uma forma geral. E a gente pode, então, perceber como é o comportamento de uma pessoa com espírito de rebeldia. Primeiro é que ela torna-se juiz, né? Tem que passar pelo crivo dela e ponto final. Então, aqui nós não estamos falando de ações individuais, nós estamos falando de ações coordenadas, né? E está diretamente ligada à ação também ministerial da igreja no todo. Então, não necessariamente aqui são ações individuais, são ações coletivas, né? Então, tornam-se juízes, promovem divisões, semeiam contendas, né? De respeito a uma liderança e ensinam essa prática do desrespeito, né, para outras pessoas. Então, aqui está falando no cativeiro espiritual
numa liderança que leva outras pessoas a se comportarem também como opositoras à liderança maior da igreja, à liderança do departamento, enfim. Né? Esse cativeiro espiritual aqui está falando de um movimento que é criado para trazer instabilidade ao contexto da igreja. Né? Pessoas, por exemplo, que estão com o espírito de Jezabel, eles têm essa característica. Né? Nós vamos trabalhar um domingo só para falarmos sobre as características do espírito de Jezabel, né? Para que você possa entender, então, como se identificar. Né? E, geralmente, uma pessoa que está com o espírito de Jezabel, ela está cativa por um espírito de rebeldia, né? Que nós precisamos levar em consideração. Biliane, estou vendo aí que parece que tem reflexão. Está piscando de novo, vamos lá. Há aqui uma colocação com uma pergunta da irmã que fala: pastor, 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina, que é irmão que semeia contenda contra irmão. Isso. Nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Existem verdadeiras facções dentro de igrejas, e isso é nocivo demais. Falta conversão a essas pessoas. Como se pode fazer isso se tem o Espírito Santo? Como fica o Espírito Santo nessa situação? Isso aí. A gente tem que entender de que ser membro de igreja não significa necessariamente que a pessoa é crente. Isso é um ponto. Né? Tem gente que se identifica com a igreja porque nasceu ali, né? Porque gosta do ambiente ali, fez amizades, mas que talvez não passou por um processo de conversão. Isso é um ponto. O outro ponto é a divisão que o apóstolo Paulo faz sobre homens naturais, né, crentes carnais e crentes espirituais. Então, o crente carnal, ele dá brecha. Então, em alguns aspectos da vida, ele tem algumas características cristãs elogiáveis, mas ele é cativo, ele é preso em determinadas áreas porque deu brecha, né, e pode ser que essa brecha dada o tenha levado a um cativeiro de rebeldia, né? Mas para você identificar, então, um cativeiro de rebeldia, aquela pessoa não se contenta em estar tomando decisões que contrariem o posicionamento da igreja de forma individual, né? Nós estamos vendo aqui, ó. Elas se tornam juízes, elas promovem divisões, elas semeiam contendas, elas desrespeitam a liderança e ensinam essas práticas às outras pessoas, né? Então, nós precisamos pegar aqui o conjunto geral para fazer essa avaliação, tanto para as pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente para nós fazermos uma reflexão, né? Porque pode ser, lembra disso, o cativeiro é você ficar preso numa área, né? Então, tem gente que, por exemplo, gosta talvez da ação social, mas nessa questão, então, de criar um movimento que se opõe, né? Ela gosta da briga pela briga, ela gosta de sempre contrariar porque aquilo lhe dá prazer, né? E aí, então, ela faz isso fazendo com que haja a possibilidade de semear aquilo para que outras pessoas também possam comprar a ideia, né? Então, quando há esse conjunto de características, aí nós identificamos, né, um cativeiro espiritual de rebeldia, né? E como é que se conserta isso? Primeiro, se a pessoa tiver consciência de que tem problema nesse nível, vai ser um grande passo para a libertação, né? Porque nós falamos aqui, ó, nós achamos que é possível um crente estar debaixo de um cativeiro de enfermidade, né? Mas talvez nós achamos impossível de um crente estar debaixo de um cativeiro de rebeldia, né? A Bíblia vai dizer de que não, que um crente pode estar até debaixo de um cativeiro de enfermidade ou de um cativeiro de rebeldia, né? E nós, então, precisamos estar levando em consideração isso e vigiando, né? E aí com intercessão profética, um ambiente bem espiritual, que a maioria dos membros buscam verdadeira unidade, né? Então, nós precisamos estar buscando esse nível, por quê? Porque aí, então, como aconteceu com as revoltas que o Moisés tem lá na caminhada, elas vêm à tona e elas são desfeitas, né?
naqueles episódios que, quando você lê o livro de Números, por exemplo, você encontra rebeldia se levantando e sendo desmascarada, rebeldia se levantando e sendo desmascarada. Datã e Abirão, a revolta de Coré, entre outras, mostra ali, né, que havia um cativeiro de rebeldia. Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe também o apóstolo Paulo falando a respeito disso, né, dizendo a respeito de algumas pessoas que precisaram ser entregues nas mãos de Satanás para que houvesse, então, a possibilidade daquilo ser desfeito, porque causava grandes males para o desenvolvimento ministerial da igreja, né? Mas eu quero lembrar, nesse nível de cativeiro espiritual que nós estamos falando aqui, a pessoa que está envolvida, ela cria um movimento, tornam-se juízes, promovem divisões, semeiam contendas, desrespeitam a liderança e ensinam essas práticas às outras pessoas, ok? É o conjunto disso que vai estar estabelecendo aqui um cativeiro espiritual. Isso tem muito a ver aqui dentro daquilo que nós conversamos um pouquinho a semana passada, né? Que traz prejuízo coletivamente para a igreja. É lógico assim que tem falsos pastores, né? Tem falsa liderança que manipula, que não sei das quantas e tal, mas não é isso que nós estamos falando aqui, não. Nós estamos falando aí de uma resistência que por parte de membros, e isso uma marca que perdura há muitos anos, que se torna uma característica que dá para você identificar algumas pessoas por essas características. Às vezes não se fala porque é questão de ética, cuidado para não estar julgando o irmão, né? Mas se tiver uma avaliação séria, vai chegar-se à conclusão de que tem muitas pessoas no contexto de membresia de igreja que estão cativadas por espírito de rebeldia, né? É fácil de identificar isso. Pastor, só uma colocação rápida que a gente também não tem, né? Hoje está meio avançado. Eu, às vezes, percebo que a gente fica muito, assim, ressabiado quando a gente ouve algumas coisas, quando a gente percebe, por exemplo, que nós também somos sujeitos a determinadas situações que são colocadas aí como exemplo. E, às vezes, a gente fica com um certo desconforto de ter que enfrentar isso na nossa própria realidade. Eu acho que o autoconhecimento, assim, a gente saber onde estão os pontos frágeis da nossa personalidade, do nosso temperamento, do nosso caráter, são fundamentais para a gente não cair nessas esparrelas do inferno. Então, quando você coloca a questão da rebeldia, eu vejo muitas pessoas que têm liderança sendo levadas a desenvolver rebeldia, porque elas não perceberam que a mesma lógica que leva elas a ter proatividade, vontade de fazer as coisas, resolver as coisas, pode ser usada se elas derem brecha para que elas se sintam melhores do que as outras nisso. Não sei se eu fui clara no que eu estou... Não, você foi claríssima, exatamente isso, né? Então, assim, pode ser que pontualmente nós discordamos de alguém, né? Ou até mesmo avisamos as pessoas que têm um caminho melhor, não sei o que e tal, mas isso é um ato isolado, né? Um ato isolado, que também não se deve necessariamente acontecer, mas acontece. Mas aqui está falando de você fazer uma avaliação de anos, né? É isso que acontece, né? Eu me sinto à vontade, né, sendo liderado, né? Ou eu sempre reajo? Então, se sempre há um tipo de reação, né, lá no íntimo, dizendo assim, poxa, eu faria de um outro jeito, né? Eu acho que essa pessoa não tem a qualificação necessária, e às vezes a pessoa não tem, mas quando você não encontra ninguém que tenha essa qualificação necessária, e quando encontra alguém, então você sempre vai dizer assim, mas deve ser falso, né? Isso não deve ser autêntico, não. Porque você sempre acha de que a liderança das outras pessoas deve ter alguma falsidade, né? Inautêntica em algum ponto, né? Ou senão você desmerece, né? Achando então de que a pessoa é incompetente. Aí eu volto a dizer,
essas pessoas procuram se tornar juízes, elas promovem divisões, elas semeiam contendas, elas desrespeitam a liderança e criam um movimento de oposição, ok? Então, essas são marcas de pessoas que estão debaixo de um cativeiro espiritual de rebeldia, né? Mas quando nós falarmos aqui, um pouquinho, talvez hoje ainda, rápido, sobre cativeiro espiritual de religiosidade, né? Porque caminha junto na igreja o cativeiro espiritual de rebeldia, muitas vezes com o cativeiro espiritual de religiosidade, que entra também aquela questão de que foi falado aqui de usos e costumes de forma exagerada, né? Esse daqui, que é cativas por espírito imundo, é bem fácil, esse aqui é bem tranquilo. Então, vou passar aqui um pouquinho batido em relação a isso, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, né? Então, nós podemos perceber aqui o caso da possessão demoníaca, né, que perdura na vida de uma pessoa durante muitos anos, e você já deve ter tido essa oportunidade de ver. Tem algumas pessoas que ficam endemoniadas, você repreende, ela fica livre, né? Agora, tem possessão demoníaca que são de anos, né? A pessoa tem aquela condição como marca registrada da vida, né? E precisa, então, de uma ministração bem específica, porque ela pode estar, na verdade, com uma legião de demônios, né? E aquilo, então, faz parte integrante daquela possessão demoníaca, que passa anos, né? E você, então, identifica essa prisão, maldade, né? A capacidade também sobrenatural, mas que você identifica que é o diabo que faz com que aquela pessoa tenha aquelas características extraordinárias, enfim. Possessão demoníaca num nível, então, de vários anos, e você caracteriza a pessoa desse jeito, como aconteceu com o endemoniado gadareno, né? E, para a gente parar a nossa aula aqui de hoje, é o cativeiro da religiosidade, né? Que é o espírito da religiosidade, que cega o entendimento, né? E traz sobre as pessoas uma prisão, doutrinas humanas, né? De alguma coisa de que não tem necessariamente base bíblica, está muito ligada também aos costumes humanos, né? De que sempre foi feito daquela forma, mas não há necessariamente uma base bíblica para que aquilo possa ser estabelecido. Preconceitos, né? Porque então tem-se preferência por um determinado grupo, né? Vai se achar de que a cor da pele, a questão da formação intelectual, ou a falta dela, né, que são fundamentais, a questão também do falso testemunho, né, e vai levando, então, a uma paralisia espiritual, porque você não consegue, então, ver crescimento e avanço, porque não há espaço, então, para que as coisas necessárias para aquele momento sejam implementadas, né? Porque a questão do crivo das doutrinas humanas, dos costumes humanos, dos preconceitos, da incredulidade, né? Do falso testemunho, porque uma pessoa, então, tomada por um cativeiro de religiosidade, ela é capaz de fazer as piores coisas para manter o estado daquela comunidade do jeito que sempre foi. Então, se ela precisar mentir, né, ou até mesmo matar, né? Jesus, hoje nós estamos falando da ressurreição, Jesus foi vítima de um espírito de religiosidade, né? Os judeus daquela época, eles estavam tomados por doutrinas humanas, costumes humanos, preconceitos, incredulidade, falso testemunho e paralisia espiritual. Então, se você lê, por exemplo, os textos que falam sobre a crucificação de Jesus, você vai ver, então, um espírito de religiosidade em ação, né? E, às vezes, em várias igrejas também, esse espírito age e não deixa, então, com que o novo, né? Não é o novo no sentido só de uma inovação maluca, mas aquilo que é diferente para aquela igreja, aquilo que, de repente, precisa ser estabelecido como resposta de Deus para esse tempo,
né? Então há uma resistência muito grande e há um grupo de pessoas então que não deixa que as coisas possam avançar, né? Aí acaba sendo uma igreja congregacional, mas o crivo da decisão das coisas, ela tem que passar por né, como se fosse um colegiado, né? E aí esse colegiado não necessariamente seja o pastor ou os oficiais, mas é um grupo de pessoas que detém, então, se autoriza ou não autoriza as coisas, né? E o critério para isso são doutrinas humanas, costumes humanos, preconceitos, incredulidade, falso testemunho, paralisia espiritual. Aí como é que se quebra isso? Se quebra isso num ambiente de adoração livre a Deus, intercessão profética, né? O grupo da igreja querendo o melhor, né? Uma participação mais intensa, e isso então vai fazendo então com que as pessoas que estão debaixo do cativeiro da religiosidade e da rebeldia vão tomando consciência disso, vão se libertando disso, e aí elas aderem ao grupo maior e as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, ou algumas dessas pessoas são retiradas, né, para um outro ambiente onde elas podem ser tratadas, ou elas realmente saem de cena porque a verdade prevalece, o ambiente então fica insustentável porque não consegue-se mais fazer as panelinhas, não consegue mais ter aquele mesmo tipo de postura. Então isso é uma doutrina humana, é um costume humano. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia de que não se pode conversar na igreja desde que isso não esteja atrapalhando o culto, né? Isso seria uma situação, né? A outra situação não se pode entrar na igreja mulheres com calça comprida, né? Então, isso é um costume humano, né? Não tem hoje na Bíblia uma interpretação que se sustenta nesse nível, né? A mulher só pode andar de roupão, né? Então, isso seria cativeiro de religiosidade, só pode tomar banho com roupa, né? Então, estou usando aqui alguns exemplos assim exagerados, principalmente no meio assim ultra pentecostal, né? No meio mais tradicional, nós podemos dizer assim, na igreja só pode cantar salmos e hinos, né? Então, não pode cantar um outro tipo de música, né? Ou se não, um outro tipo de cativeiro de religiosidade, não se pode cantar salmos e hinos, né? Então, são doutrinas humanas e costumes humanos, que há tipo de proibições que soam como um absurdo, né? Preconceitos, por exemplo, as igrejas mais tradicionais, de uma forma geral, elas têm um pouco de dificuldade na aceitação de pessoas diferentes, que não nasceram na igreja, né? Que não fazem parte do convívio da amizade. E quando essas pessoas chegam, algumas pessoas se sentem ressentidas, com medo de perder a possibilidade do espaço, né? E aquela pessoa, então, encontra dificuldade, então, de entrar, né, naquele grupo, que é o grupo também que, com muito zelo, até faz com que as coisas aconteçam, né? E aí o zelo é elogioso, mas a questão, então, da blindagem que se faz, né? Para que quando chega alguém, aquela pessoa precisa passar por um processo e precisa talvez até ser adotada por alguém que faz parte daquele grupo menor, para que ela possa se sentir à vontade, isso também pode expressar um cativeiro de religiosidade. É lógico que a gente não deve dar oportunidade para quem a gente não conhece, né? Precisa de um tempo para que a pessoa possa realmente se adaptar. Mas eu quero dizer que, às vezes, esse tempo, em algumas igrejas, demoram 2 anos, 3 anos, 4 anos, e uma pessoa que está chegando, então, ela se sente discriminada, ela se sente colocada de lado. E, muitas vezes, o fator disso é que há um cativeiro de religiosidade que opera naquela comunidade, que não deixa, então, as pessoas diferentes, que até estão demonstrando que são crentes, que são talentosas, mas não há espaço para elas. Então, a gente vai parar por aqui, né? Aí, na nossa próxima aula, nós vamos dar assim, uma visão daquilo que é chamado espírito de Jezabel, né? Porque tem muito a ver com essa questão de cativeiro de religiosidade e tem a ver também com cativeiro de rebeldia, ok? E aí, então, a gente vai avançando aí. Mas eu quero desejar, então,
a todos um ótimo domingo de Páscoa, né? E pedir a Deus que Deus possa estar nos orientando, né? Aumentando a nossa vida devocional, porque para quebrar cativeiro, o aumento da vida devocional é fundamental, porque traz discernimento, porque quebra, né, as cadeias, porque traz para nós a possibilidade, então, de nós estarmos vivendo num novo nível. E aí, esses dois cativeiros, especialmente de rebeldia e de religiosidade, eles estabelecem também um cativeiro coletivo, né? Que às vezes é liderado por um espírito chamado espírito de Jezabel, que mesmo tendo nome feminino, ele também se aplica a pessoas do sexo masculino, né? Inclusive também pastores, né? Então, a reflexão sobre o espírito de Jezabel, eu acho que vai ser bastante interessante e vai ser, então, o nosso próximo assunto, né? E eu quero, então, contar mais uma vez com a sua audiência para que juntos nós possamos crescer aí na graça e no conhecimento do Senhor. Mas é muito bom saber, né, de que Jesus está vivo, Ele está conosco, e eu convido a você para logo mais à noite nós estarmos celebrando juntos, a partir das 19 horas, a ressurreição do Senhor Jesus. Eu vou orar e vou voltar a palavra, então, a Miliane e a Sandra. Senhor, obrigado por essa manhã significativa, porque nos faz lembrar de que Jesus ressuscitou. Nós pedimos que o Senhor possa fazer, então, que as áreas da nossa vida, que talvez sejam secretas, que precisam da sua ação, sejam visitadas poderosamente pelo Senhor nesse dia, e nós possamos avançar para a glória do teu nome, Pai. Recebe a nossa gratidão e que o Senhor possa nos conduzir neste domingo debaixo da sua graça. Nós rogamos também pelos familiares das pessoas que estão agora internadas ou com sintomas, ó Deus, da Covid, que o Senhor possa estar trazendo sobre a vida deles cura, Senhor, e também direção para os seus familiares. Nós pedimos também pelos enlutados, para que o Senhor possa trazer consolo e ajuda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Tchau, Tchau, gente.